estamos no capítulo 10, item 16 do Evangelho, que trata da indulgência. A indulgência é um sentimento de perdoar, de compreender as falhas alheias. É mais ou menos assim. Como a mãe, que quando o filho comete um erro, faz algo que não devia, e alguém já logo aponta, a mãe corre em socorro do filho no sentido de justificar e de desculpar aquela atitude, né? Isso é uma coisa de toda mãe. Então, a indulgência é bem isso. É olhar para os erros alheios e desculpar. Jesus nos ensinou assim: sejam severos consigo mesmos, com os seus erros, no sentido de que a gente tem que se esforçar imensamente para a nossa própria reforma íntima. E com relação aos erros dos outros, sejamos indulgentes, perdoemos, não comentemos, né? Nesse item 16, o Espírito José, ele explica que a pessoa indulgente é aquela que não vê os defeitos alheios. E se vê, ela evita até comentá-los. Pelo contrário, ela oculta os defeitos alheios para evitar que eles se propaguem. Se alguma pessoa maledicente vem comentar o defeito do outro, o indulgente, ele tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar aquela situação. Mas disfarçar realmente, né? Não de maneira assim que, fingindo disfarçar, acaba ressaltando mais o defeito da pessoa. É uma fala abertamente do defeito da pessoa. Um fala abertamente do defeito, né? Aquela pessoa que chega para criticar, e o outro fala usando de astúcia. Então é pior ainda. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes sobre as situações que ocorrem com as pessoas, sobre o que ouve falar por aí. Nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, e quase sempre velados. E isso a gente tem que fazer com muito cuidado, com muito amor. Primeiro, porque não cabe a nós a evolução do outro. A nossa evolução é que cabe a nós. A não ser quando são os pais ou são os professores para aquela determinada situação, né? Quando você está nessa posição, você assumiu essa responsabilidade perante a pessoa. Então, a gente precisa cuidar do nosso aprendizado, da nossa reforma íntima, da nossa postura, e não do outro. Mas é claro que quando a gente vê uma pessoa querida e a gente pode, em erro, né, em queda moral, e a gente pode tentar auxiliar, a gente tem que falar de uma maneira que levante a pessoa, que enobreça ela. Porque se ela se irrita, ou se ela se magoa, ou se ela se ofende, aí faltou a indulgência. Nós não conseguimos ser indulgentes. É sempre assim um caminho de trevas, né? Porque quando a gente critica alguém, é o mesmo que a gente dizer assim: eu sou melhor que aquela pessoa, eu não cometo esse erro. A gente diz assim, né? Eu nunca pratico isso que a pessoa fez. E o Espírito José, ele nos dirige uma pergunta: homens, né? Quando passareis a julgar os próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos?
Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? E por que a gente tem tanta dificuldade para ser indulgente com os outros? A gente consegue ser indulgente com aquelas pessoas próximas que amamos, né? Nossos filhos, nossos familiares. Mas e os outros? É tão difícil por causa do nosso orgulho, né? O nosso ego, o nosso egoísmo. A gente não consegue refletir sobre os nossos erros. A gente tem muita dificuldade por isso, em olhar para nós e falarmos, realmente, eu sou crítica, eu sou maledicente, eu faço fofoca, ou sei lá, o defeito que for. Então, como a gente tem essa dificuldade enorme, porque isso diminui a gente, né? Faz a gente se sentir mal. O que a gente faz? A gente projeta no outro. Mas o que a gente vê no outro é justamente aquilo que a gente tem em nós. Se eu não tenho determinada coisa em mim, eu nem enxergo no outro. Eu não vejo. Sabe a pessoa boa que ela não vê o defeito, ela não vê as coisas ruins, ela está sempre olhando para o bom. Porque é o que ela tem dentro dela, né? Então é sempre uma projeção de nós mesmos. Toda crítica é assim. Porque se a gente não tem aquilo dentro de nós, se a gente já conseguiu ter esse amor, essa indulgência, mesmo quando a gente vê o outro em queda, a gente continua tendo atitudes amorosas e fazendo de tal forma que a gente erga a pessoa, auxilie de alguma maneira, né? Então, o Espírito José pergunta assim: pensemos em Deus, que é quem julga em última instância. Pensemos que Ele vê os secretos pensamentos de cada coração. Ele desculpa frequentemente as faltas que nós condenamos nos outros. Ou Ele condena as faltas que nós desculpamos em nós mesmos. Quando nós erramos, a gente inventa um monte de desculpas e justificativas para os nossos erros, né? E aí, como será que Deus pensa sobre isso, se comporta sobre isso, né? Se Jesus disse tantas vezes que nós temos que ser rígidos na nossa reforma íntima. Então não adianta muito, né? É melhor a gente olhar o nosso erro de frente e se esforçar para mudar, para melhor. A gente pode até não conseguir e levar muitas vidas até para superar determinada coisa, mas a gente não pode parar de tentar, porque quando a gente para de refletir, de tentar, os bons espíritos cruzam os braços, né? Digamos assim. Deixa você a própria sorte para que você aprenda com o seu erro, suportando as consequências dos seus atos, não é? Dizem os espíritos superiores que Deus não exige perfeição de nós, porque Ele nos criou simples e ignorantes, mas nós não podemos deixar de lutar, de cair e errar. Então reflita, converse com Deus, se fortaleça e tente fazer melhor, sempre, né? Quantas vezes for necessário. Quando nós gritamos uma condenação, uma reprovação enérgica, uma repreensão, talvez tenhamos cometido faltas mais graves do que aquela que condenamos. Não sejamos indulgentes, porque a indulgência, ela acalma e corrige. Já o rigor, a exigência, a crítica, ela afasta e irrita. No livro Esperança, Emmanuel, na página 80, ele nos ensina que, falando, construímos. Que não devemos permitir a malícia em nossas palavras e nem as queixas. Que devemos falar na bondade de Deus, falar sobre a sabedoria do tempo. Por quê? Porque a pessoa às vezes está revoltada com algo que fizeram para ela, com uma crítica que ela recebeu ou algo desagradável.
e quer falar impropérios para a pessoa, quer se vingar de alguma maneira, nem que seja com palavras como disse. Então, comentar com a pessoa, né, que a correção deve ser feita por Deus, né, que nos educa, nos ama e faz o melhor possível. E no tempo dele, porque ele sabe o tempo que nós vamos levar para amadurecer. Então, ele sempre nos educa pelos caminhos do amor. E qualquer meio de violência, mesmo que uma crítica, jamais será uma programação reencarnatória, digamos assim, né? Então, quando a gente imagina assim, aquela pessoa é assim, me fez isso, tal, ela vai ver só, agora eu sou espírita, eu conheço a lei do retorno, né? A lei de ação e reação. O que você está fazendo? Você está com um discurso vingativo, porque você imagina que Deus vai fazer com ele algo ruim. Geralmente é bem pior do que aquilo que ele nos fez, né? Porque nós somos bonzinhos. E é isso, aí a gente começa a falar, você vai ver, você vai, né, se dar mal, você vai ver só. E não é assim, né? Se Jesus disse que Deus é um Deus de amor, então esse não é o caminho. Então, é no tempo de Deus e a maneira dele. A gente tem que entregar a justiça a Deus, não só nos pensamentos, mas nas palavras, nos sentimentos e nas ações, né? Falemos das belezas da vida, de situações alegres que induzem ao reconforto moral. Se a situação é muito difícil, fale inspirando encorajamento e esperança. Se precisamos falar de alguma calamidade, somente se estritamente necessário, e orar em silêncio por todos os que sofreram com aquela calamidade. Se realmente houve um motivo e podemos avisar o outro do seu modo de agir incorreto, de pensar e tal, avise, mas com muito amor. Porque a gente só consegue evitar uma explosão emocional apagando o estopim, né? E não depois que ele chega no barril, aí não dá. E se for o oposto, se for alguém que venha nos corrigir, tratemos de controlar as nossas emoções, de controlar uma explosão emotiva, de controlar a ira, né, se ela vier à tona, mesmo que a gente ache aquilo injusto, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente perceba na pessoa maledicência e não real interesse em nos erguer, em nos auxiliar, mesmo assim. É melhor refletir, né, se talvez a gente não tenha realmente que se emendar. Porque mesmo que a pessoa não esteja bem intencionada, mesmo que ela esteja sendo maledicente, se ela veio dizer algo é porque algo em nós a incomoda, né? Então é sempre bom a gente refletir sobre aquilo, né, sobre essa situação. Se alguém nos magoou, nos esforcemos para deixar aquilo no ontem, né? no dia de ontem. Porque a noite já passou larga, eu estou lendo aqui, são palavras de Emmanuel, né? E um novo dia nos chama à transformação. Conversemos sobre trabalho renovador, coisas boas, né? Que nos colocam para frente, nos fortalece, nos ilumina, nos acalma. Pensemos nas nossas amizades que são santificantes. Não nos demoremos em mágoas, nem em pensamentos de doença, ou na doença que estamos passando, ou nos pesadelos que temos tido, ou em qualquer impressão infeliz. Para essas coisas, nos ocupemos o mais brevemente possível, sem darmos espaço mental e nem verbal. É como tirar um espinho do dedo, né? Quando o espinho entra no nosso dedo, a gente já tudo faz assim o mais rápido possível, porque aquilo dói, né? O mal não merece resposta. É diferente, uma coisa é a gente silenciar
diante de uma pessoa que está nervosa, que está alterada, falando com a gente, né? E aí a gente fica em silêncio, numa postura de arrogância, né? Eu sou melhor que a pessoa. Isso é uma coisa negativa, não está certo. É diferente de você não dar uma resposta, de você se manter em silêncio, ou até, eu particularmente, eu prefiro dizer para a pessoa, calma, tudo bem, eu estou ouvindo o que você está falando, e vou considerar o que você está dizendo. A pessoa, geralmente, não teve um caso uma vez que a pessoa não desarmou e ficou calma e voltou ao controle, e aí ela começou já a conseguir falar, né, com tranquilidade, falar o que fez. Falei, estou ouvindo, pode falar, né? Eu não estou menosprezando o seu sentimento, eu não estou menosprezando o que é importante para você. Enfim, né? Mas não cometemos o mal, senão para exaltar o bem, enobrecendo a vida. Se nos deparamos com o desespero alheio, providenciemos consolo, mas sem a pretensão de ensinar. Se nos deparamos com a penúria, falemos das riquezas que a bondade divina espalha em benefício de todos, mas sem desconsiderar a dor daquela pessoa que está em penúria. Porque é difícil, né? É a pessoa que está passando. Quando é a gente sabe como é difícil. Quando a gente está de fora é fácil para a gente falar, né? Tem que ter isso em mente. Iluminemos a nossa palavra, que ela expresse compreensão e amor, esclarecendo com harmonia. Jesus edificou o Evangelho nas sombras do mundo, não só agindo, mas também falando. Para alcançarmos a vitória no bem, temos que acender a luz da indulgência. Ainda somos imperfeitos e necessitamos do concurso e da compaixão uns dos outros. Em muitas circunstâncias, continuamos cegos diante da reflexão, não paramos para refletir. Hoje eu critiquei uma pessoa, engraçado, né? Aí sentei aqui, abri e falei, não acredito que eu vou fazer essa palestra, e eu critiquei uma pessoa hoje. Eu não tive tempo de dar uma estudada nessa palestra hoje. Se eu tivesse lido hoje, eu não teria falado o que eu falei. Né? Enfim. Aliás, né, a gente que já tem um certo conhecimento espírita, se a gente conseguisse parar para pensar antes de falar, nossa, como a gente já ganharia imensamente, né? Erraria imensamente menos. Mas nem sempre isso é possível, né? Em muitas circunstâncias, estamos surdos para o entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. Se um irmão encontra-se com muitos bens materiais e descambou na ambição desenfreada, não comece por censurá-lo. Ajude-o a encontrar o equilíbrio a fim de que o dinheiro lhe seja instrumento de felicidade. Mas use a indulgência para renovar seu modo de agir e de pensar. Se um amigo alcançou um posto público que lhe trouxe evidência, que lhe confere autoridade e não soube lidar com essa autoridade, tornando-se um verdugo, não exiba uma atitude condenatória, mas use de indulgência, clareando-lhe o raciocínio. Se uma jovem do seu convívio perdeu-se iludida, caindo em diversos abusos, e queremos ajudá-la a reequilibrar-se no rumo das experiências superiores, usemos de indulgência e amparemos-lhes a meninice. Se o companheiro entregou-se ao desânimo e se encontra desesperado, usemos da indulgência para que ele retorne à tranquilidade. Deus nos espera no transcurso do tempo, tolerando as nossas faltas e nos encorajando esperanças. Muito embora Ele nos corrija os erros por meio de suas leis eficientes e claras.
É claro que para construir algo bom, precisamos de responsabilidade, de disciplina, de advertência e de firmeza, mas com auxílio para aperfeiçoar-se, e não para derrubar a pessoa, né? O bem, quando ele é exigido pela força da violência, seja de palavras, gera males no entorno e desaparece da área da luminosidade para converter-se num mal maior. Essa é a palestra de hoje. Pensemos nisso, né? Em sermos mais amorosos uns com os outros, mais compreensivos, mais tolerantes, mais indulgentes.